Olá, igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou Anderson Silvério e nós somos a Igreja Nova Vida de Piedade. Hoje é dia 18 de outubro de 2023. Estamos aqui para dar continuidade a mais um plano de leitura anual e nós vamos falar sobre o livro de Lucas, no capítulo 1. E eu quero te convidar a mergulhar nesta leitura e orar e pedir ao Senhor que fale a você aquilo que Ele tem a acrescentar, a abençoar a você, que você possa debruçar na palavra e que você possa encontrar em Deus e nas Escrituras respostas para tudo que você tem buscado e clamado a Ele. Talvez você fale assim, mas por que eu preciso ler Lucas, se Mateus já relatou tudo, se Marcos também já relatou? E eu quero compartilhar algo que eu observei aqui na leitura. Lucas escreve aqui a Teófilo, que era um recém-convertido, e a gente vê aqui no livro de Lucas que ele tem uma preocupação enorme, um zelo muito grande em explicar em pequenos detalhes cada acontecimento do ministério de Jesus. Ele, quando relata os milagres que foram feitos por Jesus Cristo, ele fala nos mínimos detalhes e ele diz isso lá no início do texto, que é para que não restasse nenhuma sombra de dúvida. E o que me chama a atenção nessa postura de Lucas é o cuidado que ele tem de relatar nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu, né? Para alguém que está começando a caminhada, que está começando o seu trabalho em conhecer a Deus, né? E conhecer a Jesus. E uma coisa que também me chamou a atenção é que é a tradução, o significado do nome de Teófilo, que quer dizer amigo de Deus, né? Então a gente pode interpretar esse livro de Lucas como um livro que foi escrito para pessoas que são amigas e que amam a Deus. E quando você ama alguém, quando você é amigo de alguém, você quer conhecer esse alguém, né? Por inteiro. Você não quer saber das histórias pela metade, você quer saber nos detalhes. E eu vejo aqui essa preocupação de Lucas, né? De relatar para Teófilo os acontecimentos nos mínimos detalhes, para que a fé dele fosse literalmente alicerçada, tivesse um embasamento, né? E o meu desejo, minha oração é que possamos, assim como Lucas, ter essa preocupação com o recém-convertido, com as pessoas que estão chegando, de ensinar, de explicar, e se for preciso explicar mais uma vez, e se for preciso explicar outra vez, para que a fé dessa pessoa não seja uma fé embasada em conhecimentos rasos, mas que a gente possa caminhar junto com essa pessoa para que essa pessoa possa aprender e perceber tudo aquilo que Deus fez e tem para fazer. Que possamos ser assim como Lucas, ter a preocupação de acolher os irmãos que estão chegando, ter a preocupação de abraçá-los e de ensiná-los tudo que o Senhor nos ensinou, tudo que o Senhor fez na nossa vida. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também é aqui no capítulo 1, no versículo 8, quando começa a falar sobre Zacarias e Isabel. Eu achei bem interessante aqui no versículo 6, fala que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E aí no versículo 7 fala assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. E aí eu me perguntei, por que a preocupação de colocar aqui, né, que eles eram retos
né? Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensível, vivia irrepreensível e cumpriam todos os mandamentos. E logo depois ele diz: e não tinham filhos. Porém, Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Eu fiquei me perguntando por que colocar isso, né? É interessante porque a gente sabe que no contexto da época, uma mulher que não tinha filhos, ela era uma mulher que era desprezada pela sociedade, era considerada inútil, porque o papel da mulher naquela época era dar herdeiros, né? E você imagina um sacerdote, né, que é casado e que sua mulher não pode lhe dar filhos, ou seja, não vai ter uma descendência para dar continuidade ao legado daquele sacerdote. Então eu imagino que tanto Isabel quanto Zacarias viviam à margem da sociedade, né? Porque ele por não ter filhos e ela por não poder gerar filhos, né? E já estavam velhos, então era algo que aparentemente não ia acontecer mais, né? E eu paro e penso, e eu gostaria de que você pensasse comigo, por que, se eles eram fiéis a Deus, se eles estavam servindo e eram obedientes a todos os seus mandamentos, por que que Deus não atendeu o desejo deles de ter um filho, né? Por que que eles eram então tidos como pessoas que eram vistas à margem de uma sociedade? Imagina a dor de Isabel sendo estéril, né? Naquela época, no contexto daquela época. Devia ser uma mulher triste. Quando ela entrava na roda com as suas amigas, as pessoas deviam cochichar ou falar dela, ou até mesmo talvez não tinha nem amigas, né? E devia ser uma situação bem complicada para eles viver naquela sociedade. Mas a palavra relata que eles eram fiéis a Deus, independente dos seus problemas, independente das suas dificuldades, eles eram fiéis a Deus. E outra coisa, em contrapartida, mesmo eles sendo fiéis, eles tinham um problema para resolver, que era a infertilidade, né? Ou seja, o fato de sermos fiéis, o fato de vivermos uma vida de integridade diante de Deus, de sermos obedientes à palavra de Deus, não nos isenta de termos problemas, não nos isenta de passarmos por tribulações, de enfrentarmos dificuldades. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações. Nós não estamos isentos de passar por esses problemas. Mas nós precisamos nos colocar assim como Isabel e Zacarias, nos colocar ao serviço do Senhor, ser fiel a Ele, independente das nossas lutas, sem murmurar, porque eles estavam aqui servindo. Mais adiante a gente vai ver que Zacarias está servindo no templo e eles eram fiéis a Deus. Então, uma coisa que eu quero ressaltar é isso: o fato de sermos fiéis a Deus não nos isenta de passarmos por lutas, por dificuldades e por privações. Se talvez você está enfrentando um problema, se talvez você está passando por uma dificuldade ou não está tendo resposta em suas orações, não fique se culpando, achando que você está em pecado, porque o diabo ele vem com palavras de acusação a todo tempo. Ele vai tentar te acusar e confundir você. Mas você precisa ter certeza de quem você é em Cristo, porque Zacarias e Isabel, eles tinham certeza de quem eles eram em Deus, né? Eles criam, eles obedeciam a palavra, eles estavam sendo fiéis a Deus, independente da infertilidade. E eu quero te dizer que talvez você esteja passando por luta, talvez você não esteja recebendo a resposta para as suas orações. Você tem orado, você tem clamado, você tem buscado a Deus e a resposta ainda não chegou. Mas eu quero te dizer, permaneça firme diante do Senhor, crendo, porque Ele é um Deus que Ele é fiel e Ele a seu tempo dará a resposta para as suas orações, né? A gente vai ver mais adiante que no versículo 8, que quando Zacarias entra no templo para oferecer as ofertas, levar as ofertas do povo,
o povo ficava todo do lado de fora e só o sacerdote entrava. Então o anjo Gabriel aparece para Zacarias e fala para ele: a sua oração foi ouvida. E então fala para ele que Isabel daria à luz a João Batista e que ela seria a mãe e que ele seria muito feliz com o filho que ele teria. Então ele se manteve fiel a Deus, né? Já estava velho, você imagina, ele já estava velho, as suas esperanças já tinham se esgotado, já não havia mais esperança nele. Porque mais adiante a gente vai ver que ele vira para o anjo e pergunta ao anjo: como vou saber se isso vai acontecer? Porque eu já estou avançado em idade. Ou seja, a esperança desse homem já tinha se esgotado. Ele já não tinha mais crença de que ele poderia ser pai, né? E de que sua mulher poderia lhe dar a luz. Mas mesmo com a sua esperança, ainda que lá no fundo estivesse cansado, ele não deixou de orar, porque quando o anjo aparece, o anjo diz para ele: a sua oração foi ouvida, ou seja, ele estava orando. E mesmo ele estando cansado, ele não deixou de servir, ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer, ele não deixou de obedecer aos mandamentos, à palavra de Deus. Então, a gente precisa estar numa posição onde Deus quer que estejamos, independente da nossa dor, independente da nossa dificuldade. Você vê que ele, quando o anjo aparece para falar com ele estava fazendo o serviço dele, ele estava cumprindo com as suas obrigações para com Deus, né? Ele estava exercendo o sacerdócio. Ele poderia não estar, e talvez se ele não estivesse ali exercendo o sacerdócio, ele não teria recebido o que Deus tinha para entregar para ele, que era a promessa de um filho que viria. Mas ele estava a serviço do Senhor. Independente da sua dor, independente de todos julgarem ele e a sua família, ele estava a serviço do rei. Ele não se escondeu, ele se colocou ali diante do povo e ele estava levando a oferta e a oração do povo ao Senhor. E então Deus manda o anjo aparecer para ele e o anjo diz a ele que a sua oração foi ouvida. E o meu desejo, querido, neste dia, é que o Senhor possa te fortalecer para quando chegar o tempo de você ouvir do Senhor que a sua oração for ouvida, você possa regozijar-se, você possa ter ânimo e saudar ao Senhor. Querido, eu sei que não é fácil. Às vezes a gente passa por luta, às vezes a gente passa por dificuldade, às vezes as nossas forças parecem estar se esgotando. Mas o Senhor no dia de hoje te diz: eu não me esquecerei de ti. E o Senhor, assim como não se esqueceu de Zacarias, assim como não se esqueceu de Isabel, Ele também não se esquece de você. As suas orações estão sendo ouvidas e ao seu tempo o Senhor vai respondê-la. Pode ter certeza disso, porque o Senhor não deve nada a ninguém. Ele é um Deus fiel e justo. Ele é um Pai amoroso que cuida dos seus, mas Ele atende a gente no nosso tempo. Sabe? Ele atende a gente não no nosso tempo, mas no tempo dele. Quando ele vê que estamos preparados para receber, quando estamos prontos para receber aquilo que ele tem para nos entregar. Então permaneça firme nesta palavra, permaneça firme confiando e crendo que Deus irá te socorrer no tempo certo. Quando você estiver pronto para receber a sua bênção, ela vai chegar até você. Creia, porque Deus é fiel. Então permaneça obedecendo, permaneça servindo a esse Deus, que Ele vai te atender. Que o Senhor abençoe o seu dia, que você tenha uma ótima semana, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.